Previsões da semana de 21 a 27 de outubro, semana de grandes reestruturações na nossa vida. Mas antes da gente aprofundar nesse tema, já deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ficar a par das próximas atualizações, dos próximos vídeos que subirem aqui no canal assim que eu soltar, assim que eles saírem do forno. Para você que não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é apresentar astrologia alinhada, atrelada à psicologia profunda, para que você possa utilizar esse método milenar de autoconhecimento dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. Essa é uma semana de tensões, mas também uma semana de reestruturação, onde os nossos conflitos e a nossa capacidade de encarar esses conflitos vão nos conduzir a transformações muito significativas e ao fortalecimento da nossa individualidade. Vale lembrar que nós ainda estamos vivendo a frequência, a potência da lua cheia que nós tivemos aí na última quinta-feira, uma lua cheia de Áries, e provavelmente essa semana a intensidade que nós estamos vivendo na semana passada começa a diminuir. Então fica mais claro, mais fácil de entender os caminhos que nós precisamos seguir para ir na direção dos nossos objetivos. Eu até sugiro que você assista ao vídeo que eu postei na semana passada, onde eu falo sobre a lua cheia no signo de Áries. O link está aqui no canal. É um vídeo importante para entender para onde a gente está indo e toda essa dinâmica, né, que nós estamos vivendo, que teve início com a temporada de eclipses, né, mas principalmente o eclipse solar que nós tivemos no signo de Libra no dia 2 de outubro, então ainda estamos aí na reverberação desse evento tão importante, e essa lua cheia em Áries, ela foi um marco, um ponto de virada aí para a gente conseguir se conectar mais com a gente, se empoderar e saber o que a gente deseja e qual é a ação que a gente precisa empregar para buscar equilíbrio e harmonia dentro dos nossos relacionamentos, né? Então é um vídeo muito importante, entra lá e assiste. E já trazendo, né, um entendimento aí para esse momento, a segunda-feira já começa com Mercúrio em Escorpião em trígono com Saturno no signo de Peixes. Primeiro eu quero até me desculpar, porque na semana passada eu me esqueci completamente que Mercúrio tinha ingressado no signo de Escorpião. Ele ingressou em Escorpião no dia 13 e eu nem citei isso nas previsões da semana passada, né? Passou realmente batido, mas é um trânsito muito importante, porque Mercúrio em Escorpião ele traz um quê de profundidade, né? E uma capacidade de análise de muitos assuntos e aspectos que estavam aí no plano da sombra. Escorpião vai falar muito das nossas sombras, né? E daquilo que a gente precisa integrar a partir disso, a força que existe nesse lugar também, a partir do momento que a gente dá espaço para entender e analisar as nossas dores e também se comunicar com honestidade, de maneira profunda, de maneira intensa. Enfim, a entrada de Mercúrio no signo de Escorpião abre um campo onde as trocas, elas têm aí uma profundidade, né? Elas têm um potencial muito grande de regeneração. E quando a gente fala de um trígono, né, de um aspecto de fluência de Mercúrio em Escorpião com Saturno no signo de Peixes, nós estamos falando dessa capacidade de olhar e lidar com questões que muitas vezes nós havíamos colocado em segundo plano, ou situações que nós não queríamos olhar porque dói ou gera algum tipo de desconforto. Esse aspecto ele abre um campo de oportunidade para que a gente consiga falar sobre algumas situações desconfortáveis, para que a gente possa falar sobre as nossas vulnerabilidades e para que a gente possa dar espaço para essas sombras, porque muita coisa que está no plano da sombra, na psicologia analítica, o conceito de sombra é um conceito bastante amplo e um conceito muito interessante, porque o Jung diz que nem tudo que pertence à sombra é ruim. Tem muita coisa que está no plano da sombra que é bom, mas que a gente aprendeu a ver e a enxergar como algo que não é digno de ser admirado ou algo que não merece coexistir ali com a gente. Então, esse é um momento interessante para a gente acolher essas partes
de dor e muitas vezes as nossas negações, aqueles assuntos que às vezes a gente não quer tocar. É um momento bem cirúrgico, é uma semana cirúrgica e devido a esse trígono de Saturno em Peixes com Mercúrio, existe uma capacidade ali, uma abertura para que os diálogos eles sejam maduros, eles tenham estrutura, eles levem em consideração realmente ali a verdade presente no seu coração. Isso pode gerar curas muito profundas. Então, é sim uma semana, talvez na semana passada a energia estava um pouco mais intensa, um pouco mais instável e talvez seria um pouco mais desafiador e complexo ter conversas e diálogos sem entrar num campo de conflito, de violência, mas essa semana a coisa já muda um pouco de cenário e já é possível ter conversas honestas e para encontrar soluções. Então, fale sobre os seus sentimentos, comunique, com certeza um caminho vai se abrir na sua vida a partir da expressão da sua verdade, da verdade do seu coração. Se acolha e dê espaço também para acolher aquilo que o outro tem para te trazer. Eu gosto muito de dizer para os meus pacientes, né, para as pessoas que estão em acompanhamento comigo, que as relações, elas precisam de conversas difíceis. É muito importante, isso é vital para a saúde dos relacionamentos, porque se a gente não dá espaço para esses momentos que são, em primeira instância, desconfortáveis, a gente não abre um canal para que as transformações possam acontecer. Mercúrio em Escorpião fala a comunicação que transforma, que regenera, a comunicação cirúrgica, a comunicação honesta, a comunicação que vem do seu coração, aquilo que muitas vezes está te machucando, está te ferindo, coloca para fora, comunique. Mas lembre-se, Saturno faz um aspecto de fluência aí com esse Mercúrio, então muita compaixão, muita clareza, maturidade para lidar com esse emocional, com o seu emocional nesse momento. Já na terça e quarta-feira, nós temos alguns trânsitos bastante importantes, começando pela quadratura de Sol no último grau de Libra, 29 graus de Libra, com Plutão a 29 graus do signo de Capricórnio. Mais uma vez, lembrando que Plutão está encerrando o seu trânsito por Capricórnio, então a gente está falando aí de um processo de finalização, assim como o Sol em Libra também finaliza um trânsito pelo signo. Esse é um momento muito importante, já que essa quadratura que pega dois planetas a 29 graus de cada signo, na astrologia nós chamamos de grau anarético, porque o 29º grau de um signo, ele vai trazer as características mais marcantes, mais desafiadoras daquele signo. Então, nesse momento, a gente está olhando para a necessidade de transformação de aspectos presentes nas nossas relações e na forma como a gente se relaciona com a nossa realidade interior, que de alguma forma estão nos limitando. É um momento essencial para que você se posicione, para que você haja, para que você rompa com as dúvidas, com as inseguranças, com o medo de agir em relação ao outro e de se posicionar para a consolidação de uma realidade que faça sentido para você. Quando a gente fala de Plutão no signo de Capricórnio, a gente está falando de estruturas, a gente está falando daquilo que você deseja construir e consolidar na sua vida neste momento. Quais são as estruturas obsoletas, aspectos presentes na sua forma de se relacionar com o outro, com o mundo e com você que já não funcionam mais, que precisam ser extirpadas da sua vida, que precisam ser encerradas, que precisam morrer para que algo novo possa nascer. Vale lembrar que Vênus, que é a regente de Libra, onde nós temos o Sol encerrando o seu trânsito, está aí no signo de Sagitário. É um ótimo momento para a gente olhar para os nossos exageros, para a nossa tendência megalomaníaca de querer tudo e no fim das contas não chegar em lugar nenhum. Preste atenção à sua dispersão, à sua tendência a não ser direto, a não ser claro na sua comunicação, na sua expressão.
esse é um momento muito importante. Mais uma vez, todos esses aspectos eles trabalham em sincronia, eles acontecem em conjunto essa semana. Eu faço análise por dia, provavelmente a gente pode sim sentir uma intensificação ou outra ali no dia da semana, mas de maneira geral a gente está lidando com uma interpretação mais geral da semana, tá? Então, lembrando que, trazendo aí um pouquinho o que eu falei na segunda-feira, Mercúrio em Escorpião, em trígono com Saturno em Peixes, abre um campo de conversa, de diálogo. Então, tente não entrar numa dinâmica passivo-agressiva, tente não entrar numa dinâmica onde você se anula, onde você não se expressa, onde você não comunica aquilo que você precisa comunicar para o outro para que transformações possam acontecer. Muitas vezes você fica inseguro de se posicionar frente ao seu chefe, frente a um colega de trabalho, frente ao seu namorado, a sua namorada, o seu esposo, a sua esposa, às vezes até com alguém dentro do seu âmbito familiar, com um filho, por medo de que aquele posicionamento gere algum tipo de problema para você ou intensifique os problemas que você possa estar vivendo ali. Mas é importante trazer, é importante expressar e através dessa comunicação, desse entendimento, da utilização da sua mente e da conexão com a sua intuição, encontrar caminhos para que essas mudanças e essas transformações efetivamente possam acontecer. Mas é preciso que você haja, é preciso que você se movimente, é preciso que você encare a ação, né, a necessidade de ação, a responsabilidade por aquilo que você deseja, pelos seus sonhos, por aquilo que você idealiza. O que você quer para você? No que diz respeito à sua carreira, ao seu trabalho, ao seu relacionamento, às suas relações familiares, em relação a você mesmo. Olhe um pouco para isso, tenha clareza sobre isso e a partir desse movimento busque fazer essas mudanças. Viva essas mortes, deixe ir padrões de comportamento que não estão auxiliando você a realizar, a harmonizar, a equilibrar a sua vida nesse momento. É um momento aí para a gente começar assim a fazer diferente. E ainda na terça e quarta-feira, mais para quarta-feira, nós temos o Sol que finaliza o seu trânsito por Libra e ingressa no signo de Escorpião. Então é o momento onde os escorpianos começam a fazer aniversário, né? A temporada escorpiana é uma temporada que vem falar realmente aí sobre os processos de morte, renascimento, transformação. É um momento onde a gente começa assim a refletir o que precisa ser ressignificado na minha vida, o que precisa morrer, o que precisa renascer, quais são as ressurreições que eu preciso vivenciar nesse momento. A energia de Escorpião vem trazendo isso muito pra gente, né? Em Escorpião a gente abre o portal da regeneração, o portal da transcendência, o portal da morte, o portal da ressurreição, onde a gente começa a olhar para aquelas questões associadas muitas vezes aos nossos apegos, a padrões de comportamentos que são destrutivos na nossa vida e onde a gente vai se reconectando com o nosso poder pessoal. Na vida, nada dura para sempre. Na vida, a gente não pode continuar agindo e reeditando padrões que a gente sabe que já não funcionam, que estão nos fazendo mal. Então essa é uma grande oportunidade para expandir, principalmente porque o regente de Escorpião, que é Marte, o primeiro regente de Escorpião, está em trânsito pelo signo de Câncer. Então é uma semana bastante interessante para a gente ressignificar e elaborar muitas dessas questões que estão ali no campo dos nossos sentimentos, das nossas emoções, quais são essas mágoas, esses rancores, esses remorsos, essas situações aí que estão impregnadas no plano emocional que de alguma forma precisam deixar de existir, precisam ser transformadas, né? Então é um momento onde a gente vai desapegando mesmo dessas cargas que estão impedindo a gente de viver uma vida com saúde, plenitude, alegria, contentamento, né? Porque é isso que a gente busca, é isso que a gente merece viver, uma vida de alegria, né? Uma vida onde a gente consiga também ter equilíbrio, estabilidade, força, coragem para enfrentar também os desafios, para lidar com as situações da vida
com otimismo. E a Vênus no signo de Sagitário, que faz aí um trígono com o nó do norte no signo de Áries. Então isso traz aí uma fluidez dos nossos desejos, do nosso amor, uma possibilidade aí da gente conseguir se conectar com a nossa coragem para viver novas aventuras no campo dos nossos romances, dos nossos afetos. Pode ser um momento muito interessante também para você tomar iniciativa frente às questões associadas aí ao signo de Sagitário, a Vênus em Sagitário. Talvez essa semana você consiga aí tomar aquela decisão em relação a uma viagem que há tempos você vem procrastinando em fazer ou organizar. Talvez seja um momento para você decidir aí fazer aquele curso que há tempos você estava buscando fazer. Talvez seja um momento aí para você começar a ampliar a sua visão sobre algo e tomar a iniciativa para ir na direção daquilo que você há tempos vem planejando, observando, enfim. É um momento muito importante, muito rico para que movimentos aconteçam, mas é importante que você se sinta seguro, segura dentro desse processo. Lembrando que Vênus em Sagitário recebe também a influência de Júpiter, que está em trânsito pelo signo de Gêmeos em movimento retrógrado. Até sugiro que você assista ao vídeo aqui onde eu falo sobre Júpiter retrógrado, porque é importante a gente abrir a nossa mente para perceber possibilidades, mas analisar muito bem essas possibilidades e entender o que de fato você deseja para crescer, para expandir, para ampliar os seus horizontes, né? Então, Júpiter fica retrógrado até aí por volta de 4 de fevereiro, se eu não me engano, no vídeo está bem certinho lá, mas esse é um momento para que você tenha essa cautela também, viva novas experiências, esteja aberta para viver novas experiências, mas tenha foco, tenha direção, saiba bem o que você vai fazer e para isso entre em conferência aí com o seu interior. Se for preciso aí respirar, conversar com alguém que possa te trazer uma direção mais clara, buscar aí um aconselhamento, tudo isso aí é muito bem-vindo aí nesse momento. E na quinta e sexta-feira, Marte em Câncer faz um sextil com aspecto de harmonia com Urano retrógrado no signo de Touro. Então essa é uma oportunidade bastante interessante, porque esse Marte em Câncer já há algumas 2 semanas a gente vem olhando muito para essa característica canceriana no que diz respeito às nossas ações, que muitas vezes vem imbuída de muito conteúdo emocional que não foi elaborado, questões do nosso passado principalmente que a gente não elaborou, o que faz com que a gente busque se proteger, com que a gente se isole, com que a gente não expresse a nossa agressividade muitas vezes, com que a gente não se posicione frente ao outro, por medo de viver a ferida do abandono, da rejeição, por medo muitas vezes de ver o outro desconfortável. Então, esse trânsito, esse aspecto de harmonia com Urano, abre um espaço para que a gente comece a agir de forma diferente. É uma grande oportunidade para liberar, para deixar ir, para mudar o seu padrão de comportamento, principalmente. É uma mudança, uma renovação, uma revolução no seu padrão de comportamento, principalmente no que diz respeito à forma como você lida com as suas emoções, como você expressa o seu emocional. Você pode se perceber fazendo coisas diferentes, agindo de formas diferentes, talvez não mais querendo se proteger tanto, não querendo mais proteger tanto o outro, lidando com essa realidade mais subjetiva, com o seu emocional e até com o seu passado, a partir de uma outra perspectiva, mudando mesmo esses padrões de crença e comportamento. Um outro ponto interessante desse aspecto é que você pode querer fazer mudanças dentro de casa, mudar os móveis de lugar, começar a pensar numa reforma ou iniciar uma reforma. Esse é um trânsito bastante interessante para que mudanças estruturais também possam acontecer aí dentro de casa e também nas suas relações. E na quinta-feira, dia 24, nós temos o início da fase minguante da Lua, que acontece no signo de Leão. Então, é um encerramento de todo esse ciclo, dessa alunação tão intensa que nós tivemos, né? Uma alunação em Libra eclipsada, que começou lá no dia 2 de outubro. Então esse é o momento aí para a gente deixar ir, principalmente, a nossa soberba, a nossa tendência a achar e acreditar que a gente sabe tudo, que a gente precisa sempre estar no centro das atenções.
é um momento para a gente abrir mão do nosso ego, deixar ir essa necessidade de estar sempre certo, de estar sempre com a razão, de precisar aí realmente dessa aprovação externa, porque isso é realmente muito cansativo, né? Então é uma grande oportunidade aí para a gente se conectar com a nossa humildade, encontrar valor nisso e a partir disso poder brilhar, poder expressar a nossa essência da maneira mais profunda, que começa a partir da nossa autoaceitação, né? Então é uma míngua que também pode nos deixar um pouquinho mais cansados, né? Então, a partir de quinta-feira, a gente pode sentir uma necessidade de descanso maior. Eu sempre gosto aí de dizer que a fase minguante é uma ótima fase para a gente descansar, para a gente, né, cuidar do nosso corpo, fazer processos de desintoxicação no nosso corpo físico, beber muita água, limpar também coisas da nossa casa que às vezes estão em excesso, né? É um momento interessante para fazer aquela faxina, jogar fora aqueles papéis que estão guardados dentro da gaveta, aquelas roupas que você não usa mais, enfim, a lua minguante ela é ótima para abrir espaço para o novo, né? Então, uma lua minguante tão importante, porque ela faz parte aí dessa lunação poderosa que nós tivemos, talvez seja uma oportunidade aí para abrir espaço para o novo na sua vida, deixando ir aquilo que não serve mais de fato. E no sábado e domingo nós temos Marte em Câncer, mais uma vez Marte em Câncer aí fazendo um trígono com Netuno no signo de Peixes. É interessante a gente olhar para esse aspecto, porque Marte e Netuno, né, estão em um aspecto de trígono e ambos os planetas fazem 2 sextis com Urano retrógrado no signo de Touro. É muito interessante porque esse trígono de Marte em Câncer com Netuno em Peixes abre um campo de compaixão, onde a gente pode acolher com amor toda essa revolta, toda essa raiva, toda essa incompreensão, toda essa sensação de não pertencimento, de abandono, todas essas questões associadas ao nosso emocional que a gente não deu espaço para que elas pudessem existir na nossa vida. Então, Netuno, no signo de Peixes, vem trazendo essa potência do amor crístico para conosco mesmo, trazendo aí uma possibilidade de ações que possibilitem o fluir da nossa vida, o fluir das nossas emoções a partir desse aspecto da compaixão, onde a gente olha de fato e fala, nossa, eu vou me acolher e eu vou também acolher o outro no processo do outro, sem querer proteger muitas vezes, porque esse Marte em Câncer às vezes faz muito isso, né? Eu quero cuidar tanto do outro que eu acabo fazendo pelo outro e eu não deixo com que o outro possa seguir o caminho dele. Às vezes eu quero ter controle desse outro e até manipular as situações para que esse outro faça aquilo que eu desejo. Então, quando a gente fala de compaixão, a compaixão de Netuno é a compaixão de entender que muitas vezes o outro precisa até mesmo sofrer para que ele possa aprender, que ele precisa bater a cabeça para ele poder aprender ali na vida dele. Então, se você tirar essa oportunidade, essa possibilidade para que ele siga esse caminho, você está tirando a possibilidade da evolução dessa pessoa. Então a compaixão não é somente se compaixonar e acolher o outro e auxiliar o outro, mas é também respeitar o momento e o tempo das pessoas para que elas possam seguir o caminho delas, né? Então essa é uma chave bastante interessante desse trígono de Marte em Câncer com Netuno em Peixes e esses 2 planetas em sextil com Urano no signo de Touro. Mais uma vez, trazendo aí um pouquinho aí do que eu falei na quinta e na sexta-feira, momento de renovar, de revolucionar nas suas atitudes, mudar o seu mindset, fazer diferente, abrir espaço para que você possa existir, para que você possa agir a partir da sua intuição, construindo uma realidade que faça sentido para você e que tenha significado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Essa semana eu acredito que é uma semana um pouco mais leve, um pouco mais tranquila, uma semana de integração aí de toda esse furacão aí que a gente veio vivendo nos últimos dias. Então, que isso te traga aí a possibilidade de muito crescimento, de muita expansão, de muitas resoluções aí na sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, deixe aqui o seu comentário. Compartilhe com seus amigos aí, pessoas que você sabe que possam se beneficiar desse material. E para você que deseja iniciar um processo psicoanalítico comigo, na linha da psicologia analítica, eu integro também a astrologia terapêutica, a própria constelação sistêmica, ou para você que deseja fazer um mapa astral, uma revolução solar, uma análise de sinastria de casal, ou uma constelação familiar, é só entrar em contato comigo, o link para o agendamento de sessões está aqui na descrição desse vídeo. Um forte abraço e uma linda semana para você. Namastê!